toda vez, eu gravo o vídeo e esqueço de ligar o microfone. Hoje você vai aprender de uma vez por todas a fazer um agachamento de respeito. Considerado por muitos a mãe dos exercícios quando o assunto são membros inferiores, o agachamento também vem acompanhado de bastante dificuldade na hora de fazer uma execução consideravelmente boa, com boas amplitudes, com uma boa estabilização. Isso acontece porque o agachamento envolve vários grupos musculares, tanto para executar aquele exercício, quanto para fazer a estabilização. Além disso, o agachamento ele vai precisar de boa mobilidade em várias articulações. E isso tudo, todo esse conjunto, faz com que ele se torne um exercício bem complexo. Mas não se preocupa porque hoje a gente vai ver 3 regras para você fazer um bom agachamento. E se você ficar até o fim do vídeo, eu tenho certeza que nas próximas sessões de treino você já vai conseguir aplicar esses ajustes e melhorar o seu agachamento gradativamente. Fala pessoal do YouTube, se vocês ainda não me conhecem, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João Batista e aqui a gente fala sobre musculação voltada para fins estéticos. Se você ainda não foi inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem o vídeo não se inscrevem. E vocês se inscrevendo e curtindo o vídeo me ajudam bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para a plataforma. Vamos para a primeira regra. Para começar, nós precisamos ter uma boa mobilidade em algumas articulações, como por exemplo, tornozelo, quadril e até mesmo no ombro. Como o agachamento envolve as articulações do tornozelo, joelho, quadril, a falta de mobilidade tanto no tornozelo quanto no quadril pode acabar gerando uma série de compensações, o que já vai fazer com que você não tenha um bom agachamento. E pode parecer estranho, mas a mobilidade do ombro também é muito importante, porque a gente precisa segurar a barra nas costas. E muita gente não consegue fazer isso de forma eficaz justamente por conta dessa falta de mobilidade. Vamos começar então resolvendo aqui de baixo para cima pela articulação do tornozelo. Se você tiver a mobilidade de tornozelo comprometida, você não vai conseguir ter uma boa dorsiflexão durante o agachamento. O que é isso, João? Dorsiflexão é quando você agachar, o seu joelho ele vai se projetar para frente, fazendo com que a sua tíbia chegue próximo ao seu pé. Isso a gente chama de dorsiflexão. Pelo fato de você não ter essa boa mobilidade de tornozelo, essa dorsiflexão ela não vai acontecer como deveria acontecer, o que vai fazer com que o seu calcanhar descole do solo. Exatamente, meu pequeno e minha pequena. Se quando você vai agachar, o seu calcanhar descola do solo, muito provavelmente você está precisando fazer mobilidade de tornozelo para isso parar de acontecer. Existem alguns outros fatores que podem estar influenciando, mas quase sempre a mobilidade de tornozelo é o grande vilão. Quando você tirar esse calcanhar do solo, o que vai acontecer é que você vai aplicar toda a força na ponta do pé. Ao aplicar essa força na ponta do pé, a gente vai gerar uma força resultante que vai aumentar a compressão na cápsula articular do joelho, fazendo com que você não tenha estabilização do exercício e sinta dores ou desconforto no joelho. A segunda articulação que a gente deve se preocupar é com a articulação do quadril. Algumas pessoas não têm uma boa mobilidade de quadril, isso aqui a gente precisa se atentar por quê? Pode ser uma questão de falta de mobilidade ou pode ser uma questão estrutural de cada pessoa. Isso varia de uma pessoa para outra. Então, muitas vezes, uma formação diferente ali do acetábulo, do lugar onde o fêmur vai encaixar no quadril, faz com que essa pessoa tenha esse acetábulo mais raso. Então, ela acaba tendo uma estrutura um pouco diferente. Mas isso aí é tema para um outro vídeo, como aqui o assunto é mobilidade, vamos nos ater só à mobilidade. Tá? Com essa mobilidade de quadril comprometida, a gente aumenta muito a chance da gente fazer a retroversão pélvica, que é quando a sua coluna ela encaixa em formato de C quando você agacha. Vou deixar uma foto aqui do lado para vocês entenderem o que é uma retroversão pélvica. E aqui a gente precisa salientar 2 coisas. Primeiro, essa retroversão pélvica, ela não tem nada comprovado que vai ser prejudicial quando ela acontece de forma mínima e já nos últimos graus do agachamento. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um agachamento profundo, passando ali dos 90 graus, indo bem lá embaixo. É normal que quando chegue lá embaixo, no fim do movimento da fase excêntrica, a sua pelve ela dê uma leve retrovertidazinha só para conseguir completar o movimento. Agora, a gente precisa se atentar se essa retroversão ela acontece lá em cima, então quando você está começando o agachamento, antes de passar dos 90 graus ou ali ao chegar nos 90 graus,
essa retroversão ela já está acontecendo e se ela acontece de forma excessiva. Então, se a sua coluna ela curva, ela perde muitas curvaturas anatômicas. Aí isso começa a ser um ponto que a gente precisa prestar atenção e equilibrar todos esses grupos musculares para que essa retroversão ela deixe de acontecer e fazer todas as mobilidades. Um ponto que é muito importante também a gente tocar é, se você tem qualquer tipo de protusão discal ou hérnia de disco, você tem que tomar muito cuidado com essas retroversões, tá? Não é que você não pode agachar, mas é que a gente precisa ter um refino da técnica e um alinhamento mais cautelosos quando a gente já tem ali essa protusão discal. E por fim, que vocês nem imaginavam, mas a articulação do ombro também importa muito, porque como eu falei lá no início, a partir do momento que você não tem uma boa mobilidade de ombro, você não vai conseguir segurar a barra nas costas de maneira que não aconteça uma anteriorização da cabeça do seu húmero. Então é muito comum a gente ver as pessoas, para segurar a barra nas costas, fazer uma protusão muito grande do ombro. Isso vai gerar uma grande compressão da cápsula articular do ombro, podendo trazer ali um impacto subacromial ou até mesmo um pinçamento dos tecidos moles. E isso vai trazer dor e desconforto. E por que isso vai atrapalhar o seu agachamento? Quando a gente pensa em um exercício, ele não pode ser desconfortável quando a gente fala de dor, a nível dor articular, dor óssea. Por quê? É isso que vai fazer você desanimar do treino, desistir do exercício e não ter os resultados que você procura. Então, a partir do momento que a gente começa a alinhar todos esses detalhes, a gente começa a tornar o exercício confortável para você e aí que você vai começar a trabalhar com a progressão de peso dentro do exercício, porque você está confortável e confiante, e aí que a gente começa a colher os melhores resultados. E vamos lá, porque isso tudo aí só foi a primeira regra, tá? A gente vai agora ainda para a segunda e para a terceira. A segunda regra, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é ter uma boa percepção sinestésica. Percepção sinestésica basicamente vai ser como você percebe o seu corpo em relação ao ambiente e em relação a ele mesmo. Então, basicamente, você vai ter uma noção de como o seu corpo está posicionado ali e como os segmentos do seu corpo estão posicionados em relação à sua própria estrutura. Por que isso é muito importante? Muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade em se manter alinhadas no agachamento. Ou joga o cotovelo muito para trás, ou joga o cotovelo muito para frente, ou faz uma flexão de quadril muito grande na hora da descida, não consegue se manter no local certo. Isso tudo geralmente acontece por conta da falta de percepção sinestésica. Então, como a pessoa não tem noção de como o corpo dela está posicionado em relação ao próprio corpo, ela não consegue fazer os ajustes necessários. E isso é muito importante a gente refinar. De duas formas você pode refinar isso. Mantendo ali um protocolo de treino entre 8, 12, 16 semanas para que você vá aplicando e refinando a técnica, aumentando o refino motor para ter um movimento muito bem feito. E uma dica muito legal para quem tem problema com percepção sinestésica é fazer o exercício com os olhos fechados. Claro, você não vai colocar um peso muito relevante, até porque se você ainda não tem a técnica refinada, não era para você estar usando peso relevante. E aí, com esse peso mais levinho, você vai realizar o movimento com os olhos fechados. Isso vai fazer com que você comece a perceber cada segmento do seu corpo em relação a ele mesmo. E para fechar com chave de ouro essas dicas aqui, grave seu exercício. Porque só gravando o exercício e assistindo o vídeo depois é que você vai conseguir perceber o que realmente está desalinhado e fora do lugar. Por incrível que pareça, a gente se olhando no espelho não consegue ter uma noção real do que está acontecendo no momento ali. E agora, para finalizar o vídeo, a terceira regra: aprendam a fazer a manobra de bracing. A maior parte das pessoas negligencia isso demais. Você só vai conseguir ter um agachamento muito bem feito, com profundidades boas e bem estabilizados, quando você aprender a fazer a manobra de brace. A manobra de brace, ela basicamente vai consistir ali na capacidade de fazer a contração voluntária de toda a sua musculatura da região abdominal. Reto, transverso do abdômen, toda essa musculatura que está ali naquela região, para que a gente consiga fazer a boa e velha estabilização do core. E aí você vai estabilizar toda essa região lombopélvica. Sabe aquele cinturão que as pessoas usam na lombar? Basicamente, quando você
consegue ativar toda a musculatura do core e fazer essa estabilização, é como se você tivesse um cinto daquele, só que natural e muito mais eficiente. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só ensinando a manobra de brace e mostrando para vocês como funciona. O pessoal da minha consultoria tem acesso a esse vídeo no Drive e eu posso fazer um conteúdo só para aqui pro YouTube. Com todos esses ajustes, pessoal, não tem para onde correr. É questão de tempo até você ter um agachamento bem executado, fluido, bem estabilizado e com boas profundidades. Uma grande parte das pessoas realiza o agachamento ali no máximo até 90 graus, muitas pessoas não chegam nem lá. E quando a gente fala tanto da construção de glúteo, quanto da construção de adutores, e por incrível que pareça, da construção de quadríceps, a gente precisa de amplitudes no agachamento ali no mínimo passando dos 90 graus. Aí algumas pessoas podem dizer, João, mas tem estudo mostrando que até antes dos 90 graus a gente tem uma ativação de quadríceps boa. A gente tem, só que a ativação do quadríceps ela vai ser melhor para o reto femoral e não para os extensores de joelho, ali pensando em vasto lateral e vasto medial, que é aquela parte mais próxima do joelho. Quando a gente está pensando em desenvolvimento de vasto lateral e vasto medial, quanto maior for a flexão de quadril e flexão de joelho, vai ser melhor para o desenvolvimento, porque a gente vai exigir mais dos extensores do joelho. Então, botem na cabeça de vocês que o agachamento, para ser um agachamento, ele precisa de boas amplitudes. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou lembrar mais uma vez, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Se não deixou o like, estrala o dedo no like aí embaixo. Tamo junto, let's bora!